Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Batista e hoje nós vamos falar sobre métricas de modelo. A gente analisou ao longo desses vídeos a regressão linear, a regressão logística, mas e a gente viu, que faz bastante sentido na regressão linear, por exemplo, a gente utilizar o Mean Squared Error, que traduzindo também, né, o MSE. O menor erro quadrático. Perdão, a média dos erros quadrados, né? E tem algumas outras métricas para debater também, inclusive. Há métricas como o MAE, o Mean Absolute Erro. Tem o RMSE e o padrão R2. Então, a gente vai ver tudo isso agora. Vamos lá. A gente sabe que o MSE ele é a média da soma de todas as diferenças entre o y previsto menos o y real. E isso elevado ao quadrado, que vai do termo i recebendo 1 até n. Então, a média de tudo isso daria a nota do nosso modelo. Você aí de casa pode ter se perguntado por que a gente não usa, por exemplo, o mean absolute erro, né? Porque o mean absolute erro é nada mais que isso aqui, ó. A média da soma da primeira diferença que começa em 1 até n do y previsto. Opa, deixa eu trocar aqui. Do y previsto menos o y real. Menos o y real. E, no caso, o valor absoluto disso. Por que a gente não usa ele? Bom, e por que o min absolute erro? O gráfico dele é uma coisa assim. Perdão, deixa eu ajeitar. E por que essa... Veja, esse é o gráfico do MAE e esse aqui é o gráfico do MSE. O MSE é uma parábola. E o MAE, ele é esse V daqui. Qual é o problema? É que a gente não tira a derivada. E aí a gente vai para contra aonde a derivada aponta para poder calcular. Para onde a gente não deve ir. Por isso que a gente subtrai a derivada, não soma. Então, subtraindo a derivada, eu veria que, por exemplo, se eu estou no ponto daqui, eu veria que minha taxa de inclinação é muito grande, então deveria vir mais para cá. Só que o que é que ocorre no mean absolute erro? Como você pode ver, ele é uma linha linear. Então, o que é que iria ocorrer? Se você estivesse nessa posição, ou seja, na posição negativa, se você continuar por aqui, você estaria no valor negativo. Então, você deve ir com mais um com força. E a taxa de inclinação é sempre a mesma. Então, quando você finalmente chegasse aqui, você também iria com força para cá. Então, não é interessante você utilizar o min absolute erro para fazer o gradiente descendente. Ou seja, ficar reduzindo os pesos W, né, subtraindo, veja o algoritmo que a gente viu, que é o W d da vez é igual a W WT menos lambda multiplicado pela derivada do erro em função de WT. A gente viu que isso aqui, né, iria me entregar uma posição
que eu iria poder consertar, ajustar o W, né, com o self-learning rate menor. A gente viu que é inversamente proporcional à quantidade de interações. Então, por conta desse detalhe, a gente ia conseguir ajustar e percebe que numa parábola, por exemplo, a taxa de inclinação desse ponto em relação a esse é uma, desse para esse é outra. Percebe que a curva é bem mais acentuada, diferente daqui? Pois é. Então, por conta desse detalhe, né, como aqui é uma reta, domínio absoluto e erro, você teria que, se você aplicasse a derivada em qualquer ponto, a taxa de variação seria sempre a mesma. Então, ou você iria para o sentido para a direita com força ou para a esquerda com força. Então, nesse cálculo daqui, iria dar errado, porque você atualizar os pesos W com uma força muito grande, independentemente da posição que ele está. E aí também existe o RMSE, que no caso ele seria a raiz quadrada do MSE. No caso seria o Y previsto menos o Y real e a raiz quadrada de tudo isso. Só que qual o problema do RMSE? É que o gráfico dele eu tô falando assim, para treinar o modelo, né? Não é interessante você treinar com MAE e RMSE. Eles te dão métricas mais normais, mas você não treina os modelos com eles, ok? Não se preocupe, aqui é só uma visão geral das métricas, só para justificar mais porque que o MSE é o mais comum. Mas vou apresentar outra métrica também, agora que a gente viu intervalo de confiança que pode fazer mais sentido. Então vamos lá. O RMSE é um gráfico que é mais ou menos assim. Tem um ponto zero aqui e o gráfico é mais ou menos isso. E o que é que ocorre aqui no ponto zero? Quando você calcula a derivada utilizando o RMSE, você se deparar com uma coisa que seria o erro dividido pelo RMSE. Uma coisa assim. E o ponto é que, devido a essa. Note que essa forma talvez esteja um pouco incorreta. Mas no cálculo da derivada, se deparar com uma coisa dessa, e o que é que iria ocorrer? Como o ponto aqui ele é muito próximo de zero, então quando você estivesse finalmente chegando aqui, nesse ponto, bem próximo do ponto zero, o denominador ia ser também muito próximo de zero. Quando você divide um valor por uma coisa muito pequena, muito ínfima, por exemplo, o limite disso aqui quando o RMSE tende a zero, na verdade isso é infinito. Porque, por exemplo, 1 dividido por 1 é 1, mas 1 dividido por 0,1 é 10, e 1 dividido por 0,01 é 100. Então ele meio que explode e vem para cá. Então você treinar seu modelo com RMSE não é um parâmetro muito interessante, sabe? Não faz sentido. Agora, o que pode ser ajustado? Lembram da métrica do MSE? Que ele tem essa curvatura mais precisa, tem uma taxa de inclinação melhor, então é mais fácil de calcular a derivada nos pontos aqui dessa parábola. Pois é, a gente tem uma métrica, que é o R2, que ela combina os conceitos que a gente viu lá no começo com o que a gente viu de intervalo de confiança, que é a seguinte. Você pega, então, a diferença dos erros, mas você vai dividir por quem? Pela variância. Que a variância, como a gente viu, é nada mais que a diferença do, do, do que está sendo analisado menos a média. Por exemplo, você tinha
no contexto das alturas, você olhou 10 indivíduos. Então, para calcular a variância, você pegaria a média das alturas desses 10 indivíduos e depois iria olhar os desvios dele em relação à média. Então, você ia pegar a primeira pessoa, tem 1,30 m, mas a média é 1,70 m, então deu 0,4. Aí você ia somar todos esses desvios, todas essas diferenças, e levaria ao quadrado e tiraria a média, né? Então você teria essa métrica. Então, como a gente já viu antes. Então, no caso, estou escrevendo y minúsculo, perdão. Então, como a gente já viu antes, a gente se depararia no final com essa fórmula daqui, que seria a diferença dos erros, a média dos erros, aqui, né, dividido pela variância. E na métrica R2, ele recebe os parâmetros y previsto e y real para poder calcular. E a métrica é 1 menos tudo isso. E aí, a melhor nota que isso aqui pode assumir seria 1. Eu vou até confirmar. Segurem a informação. É, como eu tinha imaginado, é isso mesmo. É porque eu tinha me confundido aqui, mil perdões. Mas, né, o que faz sentido, basicamente, estava pensando. Mas veja, se o erro for sempre zero, então, consequentemente, seria 1 menos zero. Então, você teria que a métrica do R2, que é uma métrica utilizada para avaliar a qualidade de modelo de regressão, só que levando em consideração a proporção da variância, então você teria que a melhor métrica para o R2 seria 1, né? E 0 seria o pior possível. Ele não estaria indicando indicaria que o modelo não explica nenhuma variabilidade dos dados em torno da média. É como se a variância não estivesse fazendo diferença. Agora, quando é 1, a gente está conseguindo prever perfeitamente. Em resumo, seria isto. Mas não se atem tanto a isso, que aqui foi só uma visão geral das métricas de regressão linear. Isso aqui foi mais uma demonstração, porque o mais importante é agora. Como é que a gente avalia um modelo de regressão logística? Porque a gente está lidando com valores contínuos, né? Então, como é que a gente lida com isso? Qual é uma boa métrica para evidenciar? Então, vamos partir do princípio que a gente está falando de doenças, né? Eu dei um exemplo de fumar cigarro, se obter enfisema. Então, vamos partir desse princípio, que é bem didático. Bom, imagine o seguinte. Se você, espero que não você, mas se alguma pessoa tem câncer e faz um exame, existem 4 possíveis resultados nesse exame. Existe o verdadeiro positivo, ou seja, é a pessoa fazer o exame acusar que ela tem câncer e a pessoa realmente ter câncer. Na verdade, falando assim não faz tanto sentido. Deixa eu pegar um exemplo mais didático, que é com o teste de gravidez. Que não tem o teste de gravidez da farmácia e tem um teste de gravidez que você pode fazer, que olha realmente o corpo inteiro. Você vai no hospital, faz exame de sangue, enfim.
é bem mais preciso que o da farmácia. Então, considerando da farmácia, nós teríamos o seguinte, que há quatro possíveis resultados, né? Que seriam a pessoa fazer o teste de gravidez, dar positivo, ela ir no hospital, fazer os outros exames e ver que realmente é positivo, ou seja, o seu modelo previu que a pessoa estaria grávida e ela realmente estava. Assim como existe a possibilidade de ser um falso positivo, ou seja, o seu modelo, o teste de gravidez, ele deu positivo, só que na verdade a pessoa não estava grávida, então é um falso positivo. Existe o verdadeiro negativo, que é fazer o exame de gravidez e não estar grávida. Existe também o falso negativo, ou seja, é a pessoa realizar o teste de gravidez e ela acusou que ela não estava grávida, mas quando fez a bateria de exames, ela viu que na verdade estava grávida. Então a gente tem quatro coisas. Vai ter o que eu vou chamar assim, TP de verdadeiro positivo, é, FN de falso negativo. Na verdade, vamos escrever do jeito que ela está falando mesmo. Mais didático. Verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo. São todos os quatro cenários possíveis que essa pessoa pode ter. Então, para explicar isso aqui, eu vou dar um exemplo. Vou ter uma matriz Y, onde nela haverão 5 pessoas. Esse aqui, na verdade, é o meu Y real, para facilitar a didática. E no meu Y real, eu tenho os seguintes valores: 0, 1. Deixa eu colocar cores diferentes, que vai ficar mais bonitinho. TP, FP, TN e FI. E aqui a primeira pessoa, ela teria as seguintes características. Perdão, seguinte pessoa não, seguinte matriz Y, que contém 4 pessoas. A primeira pessoa não está grávida. A segunda pessoa está grávida, a terceira pessoa não está grávida e a quarta pessoa, ela está grávida. Aí eu criei um modelo com regressão logística, então apliquei todas as fórmulas, né, todos possíveis, descobri a primeira derivada, a segunda derivada, fui aplicando no novo otimizador e após tudo, ou seja, o algoritmo encerrou devido a a executar o máximo de interações declaradas por mim, ou enfim, ou até o valor da derivada não ter encontrado uma variabilidade muito grande. Então, enfim, depende de que você implementou seu algoritmo. E no final de tudo, você descobriu o seguinte: que no seu modelo, o primeiro valor foi 0, o segundo valor foi, deixa eu pensar aqui que falso positivo. Meu modelo tem que acusar ser positivo e na verdade ser negativo. Pronto, então vai ser aqui o de baixo. Aí verdadeiro negativo. Oh, confundi. Verdadeiro positivo. Falso positivo. Então é aqui.
falso negativo é o de baixo e verdadeiro negativo é o de cima. Aí vamos comparar com o que o nosso modelo previu para você aí de casa entender. Então, a gente tem que, por exemplo, para a primeira pessoa, o meu modelo previu que era zero e realmente era zero. Então, é um verdadeiro negativo. Para a segunda pessoa, ele previu que a pessoa veja, na verdade, a pessoa estava grávida. Só que o meu modelo previu o quê? Que ela estaria grávida também. Então ele acertou. Verdadeiro, positivo. Na terceira pessoa, ela não estava grávida, mas meu modelo previu que ela estaria grávida. Então é um falso positivo. E por fim, a gente tem que nosso modelo previu que a pessoa não teria gravidez. Mas na verdade, ela tem, né? Então é um falso negativo. Então são todos os cenários possíveis de previsões que nosso modelo de regressão logística poderia fazer. E a gente até poderia montar uma matriz aqui de confusão para evidenciar isso. Então a gente tem os valores previstos e os valores reais. Onde, por exemplo, quantos quantas pessoas não estavam grávidas e meu modelo previu que realmente não estava grávida? Ah, foi só uma única pessoa. Quantas pessoas estavam grávidas? Perdão, quantas pessoas não estavam grávidas, mas meu modelo previu que estavam grávidas? Teve uma pessoa. Isso foi um falso positivo. Quantas pessoas o meu modelo ele acusou como que estava grávida, mas na verdade não, que estava grávida e o meu modelo acusou também, certo? Então, no previsto foi um e no real também foi um, ou seja, um verdadeiro positivo. E por fim, quantas pessoas estavam grávidas, mas na verdade elas não estavam? Perdão, quantas pessoas estavam grávidas e meu modelo previu que não? Só teve uma pessoa que foi um falso negativo. Então, isso aqui é uma matriz de confusão, porque olhando para ela, eu consegui evidenciar todas essas nuances. E a gente tem aqui algumas métricas interessantes para se pensar. A gente tem a precisão e a revogação. Como assim? A fórmula da precisão é essa, e a fórmula da revogação é. E o que é que isso aqui significa na prática? O, a precisão é, por exemplo, 10 pessoas fizeram o teste de gravidez. Quantos ele acertou? Por exemplo, se 5 pessoas fizeram o teste de gravidez e dessas 5 pessoas, o meu modelo disse que 6 pessoas estariam grávidas. Então, por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo aqui mais didático.
É... Pior que eu acho que eu tô complicando tanto, né? Mil perdões. A ideia disso aqui é tão. É tão intuitivo, certo? Mas vamos. Vamos lá. Vamos supor o seguinte: temos essa matriz e temos essa. Escrevendo assim vai ficar mais intuitivo, eu quero falar. Aqui eu tenho 4 pessoas que fizeram exame de gravidez e 3 delas estavam grávidas, exceto a última. E o meu modelo previu que as 4 estavam grávidas. Então, aplicando a forma de precisão, o que é que isso iria indicar, né? Você teria 3 dividido por 3 mais 1. Por quê? Quantos ele acertou e realmente tinha gravidez? Essas 3 pessoas daqui. Dividido por TP, verdadeiro positivo, mais o falso positivo. Ou seja, quantas pessoas não estavam grávidas, mas meu modelo previu que estaria. Apenas um. Isso aqui daria 3/4. Ou seja, de 4 testes de gravidez, ele conseguiu prever 3 com precisão. Né? Dos 4 testes que ele acusou que teria gravidez, ele só acertou 3. É isso que representa a precisão. E o que é que representa a revogação? A revogação é o seguinte. Imagine essa mesma matriz, certo? Só que agora a gente vai inverter as coisas. A gente vai dizer que estava todo mundo grávido, exceto as últimas 2 pessoas. Não, que estavam todo mundo grávido, estavam todas grávidas. Só que meu modelo previu que só as 2 primeiras estariam grávidas. E as de baixo não estariam grávidas. Então o que é que isso significa na prática? Né? Ou seja, vamos escrever a fórmula aqui. Quantas pessoas estão grávidas e meu modelo realmente acusou como grávidas? 2. Dividido por 2 com mais Fn. Quantas pessoas meu modelo acusou que não estariam grávidas, mas elas estão? 2 pessoas, porque essas 2 aqui estão grávidas, mas meu modelo acusou que não estariam. Então, por conta disso, você obtém uma taxa de quê? De 2/4. E o que é que isso aqui representa? Das 4 pessoas que estão grávidas, quantas o meu modelo conseguiu achar? 2 pessoas de 4. E precisão seria o quê? Dos 4 palpites de gravidez, quantos o meu modelo acertou? Então, isso é a precisão e isso é a revogação. E levando agora em conta que, por exemplo, vamos pensar em uma doença rara. Uma doença que em um dataset de 1.000 pessoas, só 2 pessoas têm. Então, como seria a acurácia do modelo? Vamos supor que das 1.000 pessoas, como uma doença muito rara, só 2 pessoas têm esse dataset de 1.000, meu modelo pegou e disse: Ah, eu vou chutar que todo mundo não tem, que é o mais provável, né? Então, ele chutando que todo mundo não tem a doença, ele ia pegar todos os resultados possíveis, ou seja, ele ia pegar o que o meu modelo acertou e dividir por todos os resultados possíveis. E na prática, o que iria ocorrer? Por exemplo, true positive nesse cenário seria 0. E false positive, ou seja, quantas pessoas meu modelo Não, perdão, false positive não. True negative. Ou seja, quantas pessoas meu modelo previu que teriam a doença e realmente tem? Nesse caso, seria nenhuma.
E quantas pessoas meu modelo previu que não teriam a doença e realmente não tem? Aí seria 998 pessoas. Dividido por TP a gente viu que é zero e falso positivo. Quantas pessoas têm a doença, não têm a doença e meu modelo acusou que tem nenhum? O true negative continua sendo 998. Agora, e aquelas duas pessoas que têm a doença? Ele acertou? Não. Ou seja, ele disse que não tinha, mas na verdade elas têm. E olha o que é que iria acontecer. Você teria um modelo com acurácia de quanto? De 0,98. Aí você pensa, poxa, que modelo bom, né? Só que não, porque as duas pessoas que era intuito ele acertar, ele errou. Então, não serviu de nada para essas duas pessoas. Como é que eu consigo evidenciar isso? Veja, concorda que não faz muito sentido olhar para o true negative, para o verdadeiro negativo, porque a maioria não tem essa doença. Por exemplo, vamos montar uma matriz de confusão aqui com esses dados. Você teria então, né, eu vou aproveitar aqui que já está escrito bonitinho. Então, vamos ajustar aqui para esse cenário das 998 pessoas. Então, vamos lá. Quantas pessoas não tinham a doença e o meu modelo previu que também não teria? 998 pessoas. Quantas pessoas não têm a doença, mas meu modelo previu que teria? Nenhuma. Quantas pessoas têm a doença e o meu modelo acusou que elas não teriam? Duas. E quantas pessoas realmente têm a doença e meu modelo acusou que elas realmente teriam também? Zero. Então, nessa matriz confusão, percebe que olhar as pessoas que não têm a doença é um tanto quanto irrelevante. O que é mais interessante é olhar só para os cenários das pessoas que têm a doença e que meu modelo previu errado. Então, por exemplo, faz sentido então eu olhar para as pessoas que não têm a doença e meu modelo previu errado, previu que teria. Faz sentido olhar para as pessoas que têm a doença e meu modelo errou. E faz sentido olhar para as pessoas que têm a doença e meu modelo acertou. Mas esse true negative, ou seja, quantas pessoas não têm a doença e realmente não têm? Não tem para que olhar para isso. Então eu precisaria olhar só para esses três valores daqui. Então, por conta disso, você teria uma nova métrica. E que métrica seria essa? Que só leva em consideração, então, ele não está levando em consideração o verdadeiro negativo. Se você perceber, a precisão e a revogação também não levam, né, a métrica do true negative em questão. Só leva a precisão e a revogação. Revogação também é chamado de sensibilidade, que ele consegue ver quantas pessoas ele realmente está conseguindo achar. E também é chamado de True Positive Rate, taxa de pessoas, taxa de pessoas que têm a doença. Bom, basicamente você iria mesclar então a precisão e a revogação. E aí você teria uma série harmônica que, para simplificar os cálculos, né, caso você queira pesquisar a fundo, recomendo, mas você se depararia com uma série harmônica envolvendo a precisão e a revogação. E no final você teria uma métrica, que é o F1 score, que seria como é que seria essa métrica, né? É duas vezes, onde o numerador é a precisão, vezes a revogação, e o denominador
é a precisão mais a revogação. Aí, curiosidades. No mundo perfeito, a precisão é 1/1. Por quê? Das 8 pessoas que ele acusou que teria gravidez, ele acertou as 8. E a revogação também seria uma. Por exemplo, das oito pessoas que estão grávidas, ele conseguiu encontrar as 8. Então, no mundo ideal, esse valor aqui é 1, esse é 1 também. Até porque percebe que o maior valor que eles podem adotar é 1. Afinal, 3/4 é uma coisa menor que 1. Se ele tivesse acertado tudo, ou seja, o falso positivo fosse zerado, seria 3/3. Mesma coisa aqui na revogação. Se ele não tivesse previsto nenhum falso negativo, ou seja, quantas pessoas meu modelo disse que não ia ter a doença, mas na verdade tem, né? Então, você teria também zerado o falso negativo. E você se deparia apenas com 2/2, por exemplo. Então, a maior nota que isso aqui pode ter é 1, certo? Logo, o F1 score, qual seria o maior valor possível para ele? No mundo ideal, seria 1 mais 1 é 2. Então, resolvendo isso daqui, seria 1. Então, o F1 score mais alto que você pode obter é 1. E a menor que você pode ter é 0. Varia entre 0 e 1. Ok. Para finalizar essa parte final aqui, eu vou colocar aqui só a fórmula da série harmônica, que na verdade eu só iria confundir quem está assistindo. Não é o meu intuito. Eu queria tentar deixar mais amigável a disciplina. Porque, veja, você não tem que se preocupar em comprovar o F1 score. Você só precisa entender o quê? Que leva em consideração as métricas de precisão e revogação para e ignora a métrica de verdadeiro negativo, que é o intuito nessa questão de, por exemplo, de doenças raras. Então, o F1 score é uma métrica muito mais relevante do que a acurácia nesse cenário. Então, vamos continuar aqui. A gente tem, para finalizar, alguns gráficos que podem ocorrer, inclusive algumas relações que podemos ter. Por exemplo, se eu tenho um modelo que sempre prevê verdadeiro, por exemplo, eu tenho um modelo que é o seguinte: ele sempre prevê verdadeiro, por exemplo, para, para essa matriz Y verde aqui, onde todos têm a doença. E eu coloco o seguinte cenário, que o meu modelo previu que todos eles não teriam a doença. Então, na prática, o que é que isso significa? Veja, a minha precisão seria de quanto? Seria de 0, né? Se você parar para pensar. Que eu vou colocar só um aqui, só para só para não dizer que foi 0. Veja, vamos supor que tinha essas 4 pessoas aqui. E o meu modelo só acertou uma. Ou seja, ficaria true positive, quantas pessoas têm a gravidez, e meu modelo previu que tem 1, sobre 1 mais o falso positivo. Ou seja, quantas pessoas meu modelo previu que teria e na verdade não tem. Bom, nenhuma. Então, você teria que a precisão seria 1. Por que seria 1 nesse cenário? Porque de todas as pessoas que ele previu que que estaria grávida, quantas ele acertou? Ah, ele previu uma pessoa e acertou uma. Beleza. Só que olha o que é que ocorreria na revogação. Quantas pessoas ele conseguiu encontrar que realmente está grávida? Veja,
O true positive é 1, dividido por 1, mais quantas pessoas ele previu que não estariam grávidas e na verdade estão. 3. Então daria 1 sobre 4. Ou seja, a revogação nos diz o quê? Que das 4 pessoas que estão grávidas, meu modelo só encontrou uma. E é muito comum ficar nesse nessa troca de precisão e revogação. Porque, por exemplo, aí vamos supor que ele acertasse demais agora. Ele quisesse prever que toda hora uma pessoa ia ter a doença, ia ter a gravidez. Perdão, né, eu falei doença gravidez, né? Porque eu acho que eu não acho que gravidez é doença, né? Porque um exemplo que eu tô é com câncer, com enfisema, enfim, é por conta disso. Então vamos lá. E aí vamos supor que fosse um dataset mais distribuído, né? Que tem metade grávida, metade não grávida. Então, se ele prever demais para um, ou seja, se prever todo mundo grávida ou todo mundo não grávida, percebe que ele ia ficar trocando entre precisão e revogação, e ele ficar alternando. E aí o que isso implica, né? É que existe uma relação de, de revogação e sensibilidade. Que, por exemplo, o seu modelo, de acordo com os ajustes, ele pode ter uma relação de precisão com revogação. Onde, por exemplo, você nem pode ter precisão de mais e nem revogação de menos. Então você vai ficar o tempo todo alternando aqui. Você não pode só prever que só uma pessoa tem e realmente acertar. Mas você também não pode só. E consequentemente você não estaria encontrando a maioria que tem a doença. Que você não pode também só chutar que todo mundo vai ter a doença e acabar não acertando nenhuma, né? Por exemplo, disse, todo mundo tem a doença, mas na verdade quase ninguém tinha. Então, você vai ficar nessa alternância que, alterando o limiar, você vai ficar variando entre precisão e revogação. E eu falei de limiar, não me recordo se eu falei na aula passada, mas há uma coisa para eu falar aqui, que é uma métrica chamada área embaixo da curva, ou AUC. O que é que ele nos diz? É basicamente o seguinte: a gente sabe que o limiar normalmente é de meio, 0,5. Porque se meu modelo preveu, né, com a fórmula sigmoide, que o xi transposto w deu 0,8, por exemplo, né? Não que. Veja que a função sigmoide em função desse x transposto w, onde esse x transposto w é 0,8. Então esse y daria 0,8. Ou seja, essa pessoa tem 80% de chance de estar grávida. Então a gente usa um limiar de decisão, que geralmente é 50%. E aí você iria a. Ele está acima do limiar. Então essa pessoa estaria grávida. E se você prevesse que essa pessoa não está grávida, então seria uma coisa abaixo do limiar. Só que, ok, acima do limiar de 0,5 faz sentido, abaixo até faz, ok. Mas e nessas doenças raras? Por exemplo, tem um estudo da CDC, um órgão dos Estados Unidos, que após vários cálculos, eles veem que a chance, mesmo que a pessoa seja muito suscetível a ter diabetes, com os cálculos matriciais de x multiplicado por w, aplicando a função sigmoide, enfim, daqui no máximo a pessoa tem 26%. A maioria vai ter 26% de chance e no máximo 40%. Então, se você faz essa combinação desse x de transposto w e coloca um limiar de 50%,
você ia dizer que então ninguém tem a doença. Ninguém teria diabetes ou teria predisposição a ter diabetes. E você errar todas as pessoas que têm. Então, não seria nada interessante. Sua revogação, ou seja, as pessoas, você não ia conseguir encontrar nenhuma pessoa que teve a doença. Então, por conta disso, é interessante você ter um gráfico que, de acordo com o limiar, ele consiga te dizer com mais certeza como é que está o seu modelo e qual o limiar correto que você deve utilizar. E, por exemplo, esse centro de diabetes, é interessante você usar ali por volta de 0,4 ou um pouco até menos, para poder, então, dizer que se a pessoa tem 30 e tantos por cento de chance de ter diabetes, então muito provavelmente ela deve ser classificada como pessoa que tem diabetes ou com predisposição de ter diabetes. Então, existe a métrica que é o seguinte: é, aqui percorrendo é o limiar. Aqui é o limiar começando em zero e aqui indo até 1. Aqui embaixo, na abscissa X, é o false positive. E aqui em cima, na abscissa Y, é o true positive. Então, por exemplo, quando o limiar for zero, tudo que for maior ou igual a zero vira 1. E tudo que for menor ou igual a zero vira 0. Então, nesse cenário, onde o limiar da decisão é zero, você teria o quê? Que ele iria prever que todas as pessoas, um momento aqui, e todas as pessoas, deixa eu ver, com o limiar sendo menor que zero. Tudo que for, tudo que for maior ou igual a zero, a gente vai prever que tem. Então, prevendo que tem para coisa comum. Então, no primeiro cenário, ele iria, o que iria ocorrer, né? Ele iria prever que, dado todas as pessoas no dataset, como por exemplo aqui, dizendo que cada pessoa dessa, por exemplo, era na verdade, por exemplo, 0,6, aqui também 0,7, 0,8 e 0,9, aqui ele estaria acusando que todas as pessoas teriam a doença. Aqui quando eu uso um limiar de, por exemplo, 0,5. Então, o que iria ocorrer aqui? Usando essas mesmas pessoas, ele iria dizer que todas elas, de fato, têm a doença. Então, ele nesse cenário aqui, ele ia acertar todas. E, ok, ele acerta todas. Então, continuando, aí você aumentando o limiar. Agora é 0,2, agora é 0,4, 0,6, 0,8 e 1. Ou seja, se for maior ou igual a 1, ele acusaria como, como uma pessoa que tem a, a doença. Mas se fosse abaixo, não acusaria. Então, por exemplo, tá vendo todas as pessoas daqui, ele ia errar todas. Todas elas. E qual o grande problema disso, né? É que dependendo do limiar, ele estaria errado.
Só que com o limiar perfeito, ou seja, se eu tenho um modelo que prevê com 100% de garantia que todas as pessoas iriam ter a doença, ou seja, com 100% de certeza, 100% de chance a pessoa ter a doença. Então não importa o limiar, ele nunca ia errar. Então você teria um gráfico que seria mais ou menos isso aqui, no mundo perfeito. Só que variando aí por conta dos true positives e false positives, você teria várias métricas. Por exemplo, você teria uma e claro, a nota máxima desse gráfico aqui seria de 1. Aqui, por exemplo, você obteria uma nota de 0,8, aqui uma nota de 0,6. Por quê? Porque você iria integrar isso aqui e iria ter então a mesma nota, né? Seria a área debaixo da curva, onde aqui é o limiar andando e aqui é onde você descobriu. Então, por conta desse detalhe, você teria o quê? Que se desse 0,5, a sua nota de ao C, você teria basicamente que ele acompanha o limiar. Então ele tem uma decisão muito boa não. Ele está errando tudo pela metade. Ou ele acerta ou ele erra. É completamente aleatório. Isso é péssimo. Porque se ele não consegue acertar nada, é sempre 50% de chance, então ele é péssimo. Então por conta disso, essa curvatura aqui seria péssima. Agora essa daqui, onde não importa o limiar, ele sempre está acertando, seria ótimo. Então, em resumo, a gente tem essas métricas, onde a métrica mais importante, por exemplo, qual é um resumo da aula de hoje? Que a fórmula mais importante de todas que você tem que saber aqui, né, é a do F1 Score, né? Pelo menos no contexto aqui de quem está pagando a disciplina agora comigo, enfim, de todas as métricas, essa daqui. Eu pretendo regravar esse vídeo no futuro, com mais calma, mais tranquilidade, enfim, para explorar bem, né? Explorar bem cada parte dessa. Então considere esse vídeo como um rascunho, ok? Perdões se você está vendo essa parte agora, nesse, nesse mês aqui de novembro, mas é porque está um pouco corrido para mim. Então, desculpe, mas eu estou fazendo o que eu posso aqui. Que eu não vou ter tempo agora só depois de só depois do final de novembro que eu vou ter tempo. Então, por conta disso, saiba que a coisa mais importante ao de hoje é entender o que? O true positive, o false positive, o true negative e o false negative. Entender essa matriz de confusão e entender que as formas de precisão e de revogação e entender também a fórmula do F1 Score. Isso aqui é o que mais será abordado aqui em questões, né? Então, não se acanhe achando que, meu Deus, que aula confusa, por que ele citou essas coisas? Eu falei, mas só para mencionar assim, porque tudo isso aqui tem sua importância. Não acho que porque eu falei um tanto quanto apressado, que isso aqui não é relevante, de forma alguma. Tudo isso aqui faz todo sentido do mundo. É só uma pena que eu não pude me posicionar melhor. Então, por favor, peço sua paciência nesse sentido, que irei melhorar em, em dezembro só. Esse vídeo, como eu disse, é um rascunho. Mas saiba que o mais importante aqui é o F1 Score, tá? Nem se preocupe, isso aqui você tem que saber. E assim, esse vídeo é um rascunho e vou fazer uma breve dedicatória, né? Porque eu também sou aluno, né? Eu, eu sou aluno, obviamente, ponto. Você pode ver aqui que meu conhecimento tem certas lacunas em algumas áreas ao longo dos vídeos. Talvez esse tenha ficado um pouco mais evidente
Obviamente eu não sei tanto quanto quem me ensinou, mas eu gostaria muito de poder contribuir para aqueles que estão querendo aprender. Então, esse foi todo o intuito de eu gravar toda essa disciplina. E eu pretendo regravar ela mais algumas vezes no futuro, pois eu já gravei nas algoritmos e consegui ajudar algumas pessoas, que para mim foi o intuito de gravar esses vídeos, foi poder ajudar quem está aprendendo. Esses vídeos são, como já disse algumas vezes, um bom norte para você entender o assunto. Mas a minha recomendação é você ver tudo que eu falei aqui, todas essas fórmulas, e se questionar, tá certo? Se questionar, perguntar, use tudo ao seu a favor. Tem muitos vídeos no YouTube sobre esse assunto, muitos em inglês, alguns em português, inteligência artificial, tudo isso está ao seu dispor para lhe ajudar, certo? Espero que meus vídeos tenham lhe contribuído e fico por aqui. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui e vejo vocês em breve com alguns exercícios que irei fazer. Obrigado a todos e fico por aqui.